Salve, salve galera do YouTube, aqui é o Júnior do Pomar e Horta em Vasos. Hoje a gente vai mostrar para vocês como fazer mudas de coqueiro. Coqueiro anão, galera. Vamos produzir os seus cocos aí em casa. Bom, é muito fácil, não é um procedimento difícil e as pessoas geralmente não têm êxito pela escolha da semente, tá, gente? O coqueiro anão, ele só pode ser propagado por mudas de semente. E as sementes nada mais é que são os cocos. Os cocos são as sementes para você propagar. Vamos dar uma olhada? Bom, seguinte. Aqui, ó, nós temos um coco maduro já, tá? Como eu sei que esse coco tá maduro, gente? Esse coco, ele ficou no pé até cair. Ele não foi retirado antes. Aí vocês me falam, Júnior, mas o coco não é retirado antes? É retirado antes. O que acontece? Os caras retiram os cocos verdes ainda para que a gente possa consumir a água dele, entendeu? E aí, quando ele está verde, a reserva energética dele é muito pequena. É muito mais água do que a reserva energética, que é na realidade aquela polpa. Se você deixar ele maduro, ele transforma muito daquela água em polpa. E aí é muito mais difícil dele apodrecer e muito mais fácil dele germinar. O coco, ele germina pelo ápice, tá, gente? Pela pontinha dele. É o único local que é essa parte aqui, que pode ser germinado o coco. Ele não sai de outros lugares, sempre da ponta, do ápice. A primeira coisa que a gente tem que analisar é que o coco, você tendo a semente dele, ele precisa ser hidratado, tá? E aí, como que é essa hidratação? O ideal é que você pegue uma faca e crie sulcos nele. Coloque lá os sulcos, tá? Você vai fazer alguns sulcos, cortando mesmo. Pode pegar uma faca de serra ou pegar um facão e fazer sulcos em volta do seu coco, tá? E aí o que acontece? Você fazendo esses sulcos, quando você colocar na terra, ou quando você plantar no caso, e manter úmida a terra, ela vai ficar hidratada, entendeu? Ela não vai ficar seca. Então, o que a gente tem que ter? Primeira coisa que a gente tem que ter é um vaso, tá? Um vaso com furos embaixo. O vaso tem que ser furado embaixo, ó, tem que furar. Júnior, mas por que? Se eu tenho que deixar hidratado, por que eu tenho que fazer furo e camada de drenagem? Porque se você não fizer isso, a sua água vai começar a apodrecer lá dentro. Você vai colocando água e você não vai ter vazão. Então você não vai precisar quase colocar água. Só vai ter que colocar água para evitar a evaporação. Só que começa a apodrecer, gente. Então assim, não é legal. Você pode até, mas o melhor mesmo é você regar como se fosse uma planta normal. Manter úmido o seu sistema e não ter dificuldade. Rega sempre para manter sempre a terra úmida. Sempre deixando a terra úmida é o que importa, porque ele vai receber aquela umidade, tá? Eu já faço logo o plantio como se eu estivesse plantando uma semente realmente. E aí o que a gente faz? Pedra no fundo, areia, uma camada fina de areia para drenagem normal. E aí você vai pôr a mistura. A mistura não precisa ser uma mistura muito adubada, viu, gente? É uma terra normal, você pode pôr. Você não precisa colocar adubo aqui. Por que você não precisa colocar adubo aqui? Dentro do coco já existe a reserva dele. Então, os primeiros tempos, enquanto ele vai germinar e vai criar uma muda, ele não vai precisar de reserva nenhuma da terra. Ele só vai precisar da umidade, tá? Ele não vai precisar desses nutrientes. Agora, depois que ele começar a criar raízes, sim, aí você vai precisar de uma terra adubada. O coco gosta de diversos tipos de adubo, como você precisa de fosfato, você precisa de ureia,
Ou você pode usar um NPK aqui, ou você pode usar adubo orgânico, se você quiser. Você pode fazer da forma que você achar melhor. Precisa de todos os nutrientes o coco. Os principais, os macronutrientes vai precisar sim. E aí você vai colocar o seu coco, assim, ó, nessa posição, tá? Por que nessa posição? Porque vai sair o ápice. Você até poderia colocar de lado, não teria muito problema, porque o ápice sairia lateralmente e daria certinho. Agora eu pergunto para vocês, o pH desse solo precisa ser básico, ácido? O ideal é que para o coco o pH do plantio seja meio levemente ácido, tá, gente? Nesse caso aqui da produção da muda, como eu disse, não precisa. Mas quando você for plantar realmente, você precisa que esse pH esteja ácido, tá? Cerca de 6 a 6,5, levemente, não precisa ser muito não. E o mais importante de tudo, a temperatura, gente. A temperatura é muito importante. O coco, ele gosta de uma temperatura entre 27 graus, mais ou menos. Essa é a temperatura ideal para o coco. Por isso que é bom plantar em praias, em locais assim, de lugar quente mesmo, tá? Porque vai muito legal. Eu tô fazendo vídeo aqui e começou a chover, ó. Isso é legal, né? No meio do vídeo começa a chover. Então, um lugar bem quente é legal, que tenha bastante chuva também. Cerca de 1.600 milímetros de chuva por ano, tá? E um lugar que bata muito sol. Isso é onde você vai plantar a sua muda depois de replantada. A muda, para ser replantada, e agora vamos mostrar outra muda, isso aqui é o plantio, tá? Você vai plantar assim, deixa essa parte da cabeça do coco para fora e planta a parte de baixo. E aqui você vai regar pra caramba, tá? Sempre regando isso aqui. Agora a gente vai mostrar aqui ao meu lado uma muda de coco. Então essa aqui eu fiz dessa mesma forma que eu mostrei pra vocês, igualzinho, tá? Fiz os sulcos, tal, tudo direitinho. E note que a terra, ó, mantém úmida. Só que se você abrir isso, tirar esse coco aqui, eu poderia até fazer isso, mas não vou fazer agora não. Não tem raízes ainda. Não existe raízes aqui nesse coco, tá, gente? Ele ainda está utilizando, mesmo nesse tamanho aqui, ó, aquela reserva proteica da polpa do coco mesmo, a que está dentro. Por isso que quando vocês forem cortar também o coco, não estourem aquela parte, tá? Porque às vezes mede o facão para fazer os sucos e vocês estouram aquilo lá. Tem que manter o coco com a água dentro. Também não pode tomar a água. Não tomem a água do coco, porque senão você não vai ter a reserva que a árvore vai se alimentar, entendeu? Hoje a gente vai pegar aquela muda, gente, que eu mostrei para vocês de coco anão e vou plantar na terra. Naquele momento não dava para plantar, porque esse sistema radicular aqui, ó, não estava formado, não tinha raízes nenhuma. Bom, primeira coisa, gente, cova. A cova você vai abrir 60 centímetros de diâmetro, tá? Um círculo também, eu não gosto de quadrado, mas quem quiser quadrado, 60 por 60, fundura 60 também, tá? Pode pôr uma fundura legal aí. Cova de 60 centímetros de diâmetro por 60 de profundidade. Ou 60 de largura por 60 de comprimento e 60 de profundidade, tá? Lá no fundo da cova, você vai afofar a terra, assim como eu fiz. Afofe legal essa terra. E logo de cara, você já vai pegar 3 punhados de NPK. NPK 414,8. Pegue 3 punhados do nosso amigo NPK e dissolvam e misturem nessa terra, tá, gente? Ah, Júnior, você não quer fazer um cultivo orgânico? Gente, o coco precisa de uma força um pouquinho maior. O cultivo orgânico é ótimo, a gente vai usar. A gente vai fazer uma mistura nesse vídeo, tá? Mas
uma forcinha para ele vai ajudar muito. Então vamos deixar nessa terra geralmente de praia, nessa terra geralmente de areia, assim, é um pouco fraco a terra em si. Se você tiver uma terra forte, aí a gente pode até manter o cultivo orgânico, mas só para iniciar, vamos dar um pontapézinho com um adubo químico, depois a gente mantém o adubo orgânico. Eu não estou falando que a gente não vai usar adubo orgânico, a gente vai usar adubo orgânico. É só aqui embaixo da cova. Tá, quando você abrir essa cova, você vai fazer o seguinte, você vai colocar a parte do começo, então por exemplo assim, mais ou menos até aqui. A primeira parte que você tira, tá? A primeira parte que você tira, você guarda de um lado. E a segunda parte, mais profunda, você guarda do outro. E aqui vem a sua matéria orgânica. Você pode ter humus de minhoca, farinha de osso, você pode ter várias coisas aqui, tá? Então você tem 3 montes. O que você vai fazer? Ali onde vai ficar as raízes do seu coco, você vai pôr a primeira terra, tá? Você vai pôr a terra que você tirou no início. A primeira terra que você tirou. Tá vendo? A minha já vem até com grama, tal. Põe ela aqui, porque a gente vai precisar dessa terra que tem mais nutrientes. Por que você faz a alteração da terra, gente? Você põe a terra que estava em cima embaixo e a terra que está embaixo em cima. Porque é aqui embaixo que vai ficar as suas raízes do coco. Então, aqui você precisa que ela tenha um pouco mais de nutriente. Então aqui, ó, dissolvam essa terra que eu tirei até com uns torrão. Pode dissolver, tirem as pedras se tiver, tá? Deixa bem fofinho. Pode pôr mais, tal. E aí você já vai criar aqui um local para você inserir o seu sistema radicularzinho do coco, tipo um buraquinho. E aí você vai pegar um pouco do nosso humus de minhoca misturado com farinha de osso, misturado com terra vegetal. Vamos colocar um pouco de terra na bagaça, terra da boa mesmo, tá? Terra vegetal, um pouco do substrato. Você pode colocar 30% da mistura. Então, Bruno, assim, 30% é esse monte, 30% era esse monte que eu acabei de tirar e 30% era esse monte aqui que eu fiz de matéria orgânica aqui, boa pra caramba, com minhoca, com tudo. E aqui tá pronto o nosso local. Aí você vai abrir aqui, tá? Por que você vai abrir? Tome muito cuidado com as suas raízes. Eu tirei aqui o meu para mostrar para vocês as raízes, né? Mas olha como elas estão sensíveis. Então você tem que tomar cuidado com elas, tá, gente? O que você vai fazer? Enterrar agora, ó. Você só pôs ali, né? E vai enterrar com a outra terra. Chega a terra lá. Aí você vai endireitar ele. Endireitou ele para que as suas raízes não estraguem lá dentro. Você já está com o sistema radicular pronto, né? Você não quer perder isso. Aí ele está reto, ó. Agora ele está reto. O que a gente faz? É só cobrir. Só cobrir com o restante da terra, tá, gente? Então, basicamente é isso, tá? Você vai abrir essa cova, você vai pôr ela longe de tudo. E agora você só vai pegar aqui e vai cobrir toda essa parte que está faltando. Façam com que essa parte aqui fique rente à sua terra, tá? Não encubram mais do que essa parte aqui. Não é necessário, tá? E aí você vai ter uma muda perfeita. Daqui a uns 2 anos, 2 anos e pouco, ainda pequena, ela vai começar a produzir. Porque é coco anão. Sempre quando vocês forem adubar, só para dar uma palhinha de adubação, vocês vão ver a sombra da copa que essa árvore está formando, tá? Então aqui ainda falta colocar um pouco mais de terra, tá, gente? Eu ainda não coloquei, mas também não vou colocar agora no final do vídeo não, porque eu vou fazer isso depois. Mas a questão é a seguinte, se você for adubar, sempre aduba numa faixa de terra em volta da sombra da árvore. Então, por exemplo assim, essa aqui tá dando essa sombra aqui, ó. Tá vendo a sombra aqui da árvore? Então você vai fazer uma em volta disso aqui, um sulco, vai colocar adubinho e vai fechar de novo esse sulco, tá? Sempre em volta, nunca na raiz, enterrado do lado da raiz. Se a sua sombra for maior, você vai fazer essa faixa mais longe, tá? Porque significa que a sombra geralmente é onde está
as raízes. Quanto mais ela cresce, mais as raízes se expandem. Aqui a gente já viu que a gente tem 2 metros para fazer isso. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Quem gostou do vídeo, dá aquele like maroto que ajuda muito. Ó as mexerica aqui, gente. Ó. Mexerica não, laranja, desculpa. Ó as laranja. Ó que beleza essa laranja. Ó quanta laranja aqui, gente. Ó o maracujá. Maracujazinho. Ó, eu tenho 10 plantas aqui, né? Todas uma encostada na outra, mas todas elas estão produzindo. Todas elas estão produzindo e carregando, ó. Fica muito legal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau pra você.